Olá, alunos, tudo bem com vocês, sexto ano? Bom, vamos dar continuidade aos nossos conteúdos do livro. Paramos aí na diversidade das camadas da atmosfera, página 38, tá? Bom, então vamos lá. Coloquei aqui um trechinho, tá? De uma citação, né? Então, assim, pela primeira vez na vida vi o horizonte como uma linha curva. Era acentuada por uma fina camada de luz azul escura, a nossa atmosfera. Sem dúvida, não era o oceano de ar de que me haviam falado tantas vezes na vida. Fiquei aterrorizado com a sua aparência frágil, né? Então, aí de Carl Sagan, Pálido Ponto Azul, Futuro de Homem no Espaço, São Paulo. Bom, então a gente sabe que temos imagens, satélites da nossa atmosfera, né? Da superfície ali do nosso planeta. Então, à vista do espaço, parece uma camada homogênea, ou seja, toda igual. Os gases que compõem a atmosfera não escapam para o espaço sideral. Então, vai permanecer ao redor do planeta graças à força da gravidade. Eu já falei isso aqui com vocês, que a Terra, e não só a Terra, mas os outros planetas, né, do Sistema Solar, por que eles não se desalinham? Por que eles não ficam desorganizados no espaço sideral? Eles ficam ali próximos ao Sol, justamente por conta da força gravitacional que a Terra, que o Sol exerce sobre os planetas. É como se fosse um puxão, né, para manter ele perto. É um ímã. O Sol é um ímã, né, que atrai esses planetas ao redor. É igual se a gente pegar, fazer uma marimbinha, amarrar, por exemplo, vamos botar um exemplo, uma pedra, né, num barbante e a gente girar. O Sol é ali a nossa mão, que está girando, tô dando um exemplo, tá? Não tô dizendo que o Sol ele tá girando, mas tô dando um exemplo. A nossa mão está simbolizando o Sol, né? A pedra seria os planetas que estão sempre ali ao redor do Sol. Né? Já falei isso aqui com vocês. Então, à medida que aumenta a altitude, a atmosfera apresenta variações em relação à temperatura, quantidade de ar e pressão. Então, essas variações vão interferir no alcance da velocidade das aeronaves, por exemplo. Então, embora não exista uma separação visível, então a gente consegue sim dividir a atmosfera em 5 camadas, tá? É delas que a gente vai falar agora: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Essas aqui que a gente vai falar, tá? Então, né, a camada da atmosfera apresenta algumas características específicas. Inclusive, eu vou mostrar para vocês detalhadamente um pouquinho sobre cada uma delas. Então, a atmosfera ela é a camada de ar que envolve o planeta. O que retém a atmosfera é a força da gravidade. A composição da atmosfera, né, que vocês já viram isso na aula passada, composição natural do ar, 78% composto de nitrogênio, oxigênio em 21%, dióxido de carbono, vapor d'água e outros gases aí em 1%. Bom, então a gente vai falar de cada uma dessas camadas, tá? Vamos começar pela troposfera. A troposfera é a camada mais próxima, é a camada próxima à crosta terrestre, essa que a gente está, né? Esfera turbulenta. Ali ocorrem os fenômenos meteorológicos, como nuvens, ventos, chuvas, relâmpagos, trovões, maior quantidade de oxigênio. Então, onde está indicado na setinha vermelha, tá? Onde está ali até o avião, então onde os aviões, eles sobrevoam. Próxima camada. Então, gente, se vocês quiserem acompanhar, tem um quadro no livro de vocês na página 39. Tá? Então, na camada da troposfera, voltando rapidamente, a cada 200 metros que subimos nessa camada, a temperatura vai diminuindo 1 grau Celsius, chegando a menos 60 graus Celsius. Então, à medida que aumenta, né, a altitude, a temperatura ela vai diminuindo, vai caindo e o ar vai se tornando rarefeito. Tá? Continuando, a estratosfera. A estratosfera é uma camada calma, onde está indicando aí, ó, na setinha vermelha, tem pouca umidade, o ar é rarefeito, ou seja, pouca quantidade ali de ar. Camada de ozônio, é ali que se encontra a camada de ozônio,
Você lembra que eu falei que é aquela camada onde tem a proteção dos raios ultravioletas, né, do Sol. É uma camada que protege o nosso planeta, né, principalmente contra evitar o câncer de pele. Então, é uma região também onde voam os aviões a jato, tem baixíssima temperatura, não tem fenômenos meteorológicos e o gás encontrado em maior quantidade é o nitrogênio. Então, nessa camada próxima à mesosfera, que a gente já vai falar sobre ela, é que a gente encontra a camada de ozônio, né, como eu falei aqui agora, para evitar a passagem excessiva ali dos raios ultravioletas do Sol. Então, é ali, nessa camada, que são lançados os balões meteorológicos mandados, né, que vão mandar dados da troposfera. Então, continuando. Agora, a mesosfera. A mesosfera, ela tem baixas temperaturas, partículas vulcânicas e meteóricas, e é nessa camada que a gente consegue observar, né, a sua formação dali, a aurora boreal, né, e austral. Então, assim, ali tem muita quantidade de ozônio e de hidrogênio. Balões sonda meteorológicos chegam ali nessa camada. Meteoros, tá? Rapidamente se vaporizam na mesosfera, que vai impedir ali que atinjam a superfície terrestre. Então, eles vão se queimar por completo, né? Esses meteoros. Então, como resultado da vaporização dos metais, a mesosfera concentra grande quantidade de átomo de ferro e de outros metais, tá? A termosfera. A termosfera é altas temperaturas. O nome já diz termo, de temperatura, tá? É conhecida também como ionosfera, porque ali tem partículas elétricas de rádio, íons, né? Como vocês estão vendo aí. Então, ela é a camada, né? É a camada mais extensa, né? A maior. E apresenta grande quantidade de íons, que eu falei para vocês, que ali, gente, é responsáveis pela reflexão das ondas de rádio, que a gente consegue obter ali essa conexão. E está sujeita, né, a ações de grande número de erupções no Sol, como a gente diz, né, as chamadas tempestades solares. Então, essa atividade vai trazer diversas consequências daqui para a Terra, principalmente nas telecomunicações, como circuitos, computadores de bordo, satélites, foguetes, balões estratosféricos. Então, nessa região está a chamada linha de Kármán, que está a uma altitude de 100 km acima do nível do mar e representa o limite entre a atmosfera da Terra e o espaço exterior, tá? Então, assim, lembra que eu falei da aurora boreal, que se encontra ali na mesosfera? Então, no livro de vocês, ele está abordando como se fosse na termosfera, tá? Mas se por acaso eu perguntar na prova, não tem problema se vocês colocarem na termosfera, tá? Que se encontra a aurora boreal, não tem problema, tá? Mas nas minhas pesquisas está na mesosfera a aurora boreal, tá bom? Então, continuando, é a última camada, né? Para a gente finalizar, é a região mais afastada da superfície, onde os gases se apresentam afastados e bem reduzidos. Após essa camada é o espaço sideral, né, a última camada. Então, ali a gente tem os satélites artificiais para mandar informações meteorológicas, né, do tempo, clima, essas coisas. E que nós vamos ver até assunto da nossa próxima aula, tá? Meteorologia. Então, ela está aí a 10 mil quilômetros, tá? No livro de vocês está a 10 mil quilômetros. Bom, então aí um resuminho de tudo que eu falei, tá? Quem quiser printar a tela, fique à vontade. Superfície terrestre, é a troposfera, depois vem a estratosfera, onde, né, tem ainda aqueles aviões a jatos, né? Como eu falei para vocês. Raios cósmicos na mesosfera. Aí depois vem a termosfera e depois a exosfera, tá bom? Que ficou um resuminho aí para vocês. Bom, galera, então é isso. Eu quero que vocês façam as páginas 42, 43 e 44, tá? Então, não esqueçam de fazer pra gente, na próxima aula, fazer a nossa correção, tá?
Então é isso, galerinha. Um beijo, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, eu tô aqui.